Graça e paz, irmãos. Uma boa noite para todos. Estamos aqui começando essa live, nosso culto de quarta-feira, nossa quarta-feira da adoração. Hoje nós vamos fazer um formato um pouco diferente. Eu estou em casa, nós não vamos fazer da igreja, mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração de uma forma profunda, intensa. Hoje eu estou aqui reunido com a minha família, estamos todos aqui na sala. E eu queria desafiar você a chamar a sua família para se reunir aí na sala, no quarto, no ambiente que você tiver aí apropriado para que isso possa acontecer. Pode ser na sua varanda, né? Como sempre eu tenho dito aqui, faça contato pelo WhatsApp com seus parentes, seus amigos, pessoas que você conhece. Diga para eles, está começando a nossa live, certamente o Senhor vai falar de uma forma muito especial ao coração de cada um de nós. Eu queria, nessa noite, estar lembrando o seguinte: nós estamos realizando essa live porque estamos com os nossos cultos suspensos devido a toda a situação do Covid. Continuamos, apoiando as organizações sanitárias, de saúde do nosso país e do mundo. Continuamos dando a nossa parcela e eu quero dizer para você que eu creio que o Senhor está se movimentando para fazer algo sobrenatural no nome do Senhor Jesus. Mas independentemente de tudo que possa estar acontecendo, independentemente daquilo que já aconteceu, independentemente daquilo que está previsto aí pelas autoridades, e por tantas situações, tantos setores, melhor dizendo, da sociedade brasileira e mundial, eu quero dizer para você que existem algumas coisas que nós precisamos estar atentos a elas. E nessa noite eu quero falar de uma forma muito específica sobre uma, porque nessa situação, diante de toda esse levante que esse vírus trouxe, não só para o nosso país, mas para todas as demais nações, talvez pessoas estejam desapercebidas de coisas que são extremamente importantes, fundamentais e sim, essenciais. E quando eu digo isso, eu estou falando para você que é crente do Senhor Jesus, para você que é membro da IAC Querigma, para você que é membro de alguma outra igreja evangélica, para você que ama o Senhor, para você que já entregou a sua vida para Ele, existem coisas extremamente essenciais, extremamente importantes, E antes mesmo até da gente entrar no texto, ler a Bíblia, orar, eu quero dizer para você, isso que está acontecendo, por exemplo, aqui na minha casa, que está acontecendo aí na sua casa, antes desse levante desse vírus, antes de toda essa situação, essa pandemia, há quanto tempo você não conseguia reunir a sua família para a realização de um culto? Há quanto tempo? E talvez nem seja por conta do desinteresse de alguns, da falta de ânimo, de vontade, talvez não seja por conta de achar que isso não é legal, ou que não tem nada a ver com esse tempo em que nós vivemos, mas pura e simplesmente porque um trabalha, o outro estuda, o outro tem alguns afazeres, o outro se desloca de um lugar muito distante e não tem como estarem todos numa noite, durante a semana, reunidos para cultuar o Senhor, principalmente na igreja. Quantas pessoas não conseguem chegar no horário? A nossa live está começando às 19 horas, mas o nosso culto lá na igreja, ele sempre se realiza às 19h30. Há pessoas que não conseguem chegar, há pessoas que chegam depois que o culto começou, há pessoas que chegam depois que o louvor terminou, há pessoas que nem vão. Então, há quanto tempo você não conseguia essa realidade? A reunião da sua família para cultuar o Senhor. Isso é algo extremamente essencial, que a modernidade, a pós-modernidade, fez com que nós, não digo nos esquecêssemos disso, mas estivéssemos colocando isso em segundo plano,
estivéssemos fazendo com que isso não tivesse tanta importância. As pessoas se reúnem para bater papo, se reúnem para ver um filme, se reúnem para tantas coisas, mas não tem mais aquele apreço, aquele cuidado de reunir a família para falar sobre a palavra. Então, que você nessa noite, quando nós vamos meditar aqui no texto da Bíblia, você preste atenção, abra o seu coração, fique atento àquilo que o Senhor vai falar com você e Ele vai falar comigo também. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, feche seus olhos aí onde você está, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida, cada pessoa reunida em qualquer canto desse país, em qualquer lugar desse planeta, participando desse culto, ouvindo essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, usa-me com graça, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa me usar nesta noite como instrumento do Senhor, como ponte, Pai, para levar outros a verdade do Evangelho, no nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que estão nas suas casas, Senhor, preocupados, encarcerados, sem saber o que vai acontecer. Leva a tua paz, a tua bênção, a tua proteção em nome de Jesus. Abençoa as famílias, abençoa os lares, gera um ambiente de graça, gera um ambiente profético, gera um ambiente, Senhor, sobrenatural em nome do Senhor Jesus. E que nessa noite, Senhor, nós possamos atentar para coisas que são de fato essenciais, para coisas que são de fato importantes na nossa vida. E, Senhor, tudo aquilo que vem para nos arvorar, para, Senhor, nos desconcentrar, para desviar a nossa atenção, caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Toma essa pessoa, envolve, abraça, liberta em nome de Jesus. É a nossa oração, não porque mereçamos, mas a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos, a partir do verso 13. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Eu quero estar meditando com você nesse texto da Bíblia. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele sem acepção de pessoas, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amados, nós estamos diante de um texto escrito pelo apóstolo Pedro, e ele escreveu esse texto aos crentes da dispersão, aos amados da dispersão, pessoas que foram dispersas quando ocorreu aquela perseguição lá no capítulo 8 do livro de Atos.
E é interessante que quando nós olhamos para o livro de Atos, antes de voltarmos aqui para o texto que nós lemos, nós observamos ali algumas coisas muito interessantes. A igreja de Atos começou com coisas sobrenaturais, com ações proféticas. O Senhor Jesus declarando que ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles receberiam poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, nós vemos então os apóstolos sendo alcançados, atingidos, envolvidos, cheios do Espírito Santo, na descida do Pentecostes. Ali o Espírito Santo desceu, encheu aqueles homens de graça, e ali Pedro então realiza o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação, e diz a Bíblia que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquela ocasião. No capítulo 3, nós vemos Pedro e João indo para o templo orar, e ali na porta, em uma das portas do templo, eles são chamados por um coxo que está ali de nascença, a Bíblia vai dizer, e ali então ocorre o primeiro milagre, quando eles dizem: olha, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fica de pé, anda, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que o coxo se levantou. No capítulo 4 nós vemos a igreja se movimentando, crescendo, a graça do Senhor invadindo, a graça do Senhor enchendo o ambiente, Jerusalém sendo movimentada pelo poder do Espírito de Deus. No capítulo 5 nós vemos ali a importância de se observar a maneira como nós lidamos com as coisas de Deus, que não é apenas algo que nós devemos fazer por protocolo, que nós não devemos fazer algo para agradar A, B ou C, mas o nosso coração é o que importa. Quando nós vemos ali o episódio de Ananias e Safira, quando Pedro vai dizer para eles: quando vocês venderam o terreno não era de vocês, vocês podiam ter ficado com o valor, porque enganaram o Espírito Santo. Nós vemos ali aquela igreja crescendo, vemos ali que o Senhor vai mostrando para nós que ser igreja não é apenas cumprir alguns rituais, mas ser igreja é viver a realidade do Senhor dentro de nós. No capítulo 6, a igreja então começa a ter a necessidade, tamanho o crescimento, tamanho a demanda da igreja, e são levantados ali os diáconos para servir a mesa. E os apóstolos, eles dão uma palavra frontal: não convém que nós deixemos de orar e meditar na palavra para servir a mesa. Ou seja, a igreja era uma igreja pautada, baseada, alicerçada sobre a palavra e sobre uma realidade de oração. No capítulo 7 de Atos, nós vemos Estevão. E eu creio no meu coração, amados, que Estevão não era o único homem dessa estirpe naquele ambiente. Mas vemos Estevão defendendo o Evangelho, vemos Estevão suportando pedradas, vemos Estevão declarando que o Senhor está acima de todas as coisas quando ele olha e vê o Senhor assentado no seu trono, mesmo diante daquela situação. E aí então no capítulo 8 de Atos vem a perseguição, vem a dispersão. E por que isso acontece, irmãos? Porque Jerusalém havia se tornado um lugar da adoração, o povo estava ali, era bom estar naquele lugar, era bom cultuar ao Senhor, era bom estar com os apóstolos, era bom ouvir os apóstolos pregando, era bom ver os milagres que se realizavam, era bom ver como a igreja crescia, como as pessoas chegavam, era bom. Mas veio a perseguição, e com a perseguição a igreja se dispersou. O capítulo 8 de Atos vai dizer que somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os demais foram dispersos. E talvez você esteja se perguntando aí e querendo perguntar para mim o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje. Amados,
isso não é uma afirmação teológica, mas é apenas o pensamento de alguém, né, que fica meditando sobre as coisas que a palavra de Deus diz para nós. Talvez hoje a igreja mundial, a igreja brasileira, esteja vivendo uma nova dispersão. Da década de 80 para cá, nós vivemos grandes coisas da parte de Deus, no que diz respeito à realidade cultica, no que diz respeito à realidade da adoração na igreja. Quantos ministérios de louvor, quantos adoradores, quantas igrejas novas surgiram com graça, com poder, com autoridade. Quantas pessoas foram levantadas. Que influência a igreja da década de 80 para cá começou a ter na nossa sociedade. Nós nos tornamos tão relevantes, se não espiritualmente falando, mas numericamente sim, que nós ajudamos no último pleito presidencial a eleger o presidente. É notório isso, de que a igreja evangélica no Brasil ajudou e muito a eleger o atual presidente. Ou seja, estamos vindo de tempos primorosos, as igrejas crescendo, limites que foram transpostos. Eu sou de uma época, de vez em quando você me ouve falar isso, em que bateria era um instrumento de Satanás, teclado não era coisa de igreja, bater palma na igreja era pecado, não se podia fazer, mulher não podia entrar na igreja com calça comprida. Mas essas coisas, esses tabus foram caindo, a igreja foi abrindo os olhos, foi despertando, e nós fomos avançando. O Senhor foi levantando pessoas notáveis, pessoas com muita autoridade na palavra, gente com graça de Deus. E aí então chegamos a 2020. 2020, que foi antecedido por muitas profecias, tanto profecias de juízo, como profecias de crescimento, de avanço, de manifestação da graça e do poder de Deus. E aqui estamos nós hoje, dispersos, cada família na sua casa, pessoas que adoram ao Senhor, entregaram suas vidas a Ele e vivem numa família incrédula, sozinhos dentro da sua casa, como adoradores, como pessoas que cultuam o nosso Deus. Estamos dispersos. E amados, Pedro, quando escreve essa carta, eu vejo em Pedro uma preocupação, porque, queridos, eu sou pastor e enquanto a igreja se reúne, enquanto os cultos eram presenciais, a igreja se reunia, melhor dizendo, enquanto os cultos eram presenciais, e você que é crente sabe disso, você que talvez pastor esteja nos assistindo, participando conosco desse culto nessa live, enquanto nós estamos ali todos juntos, aglutinados, né, envolvidos, é difícil para algumas pessoas se manterem firmes na fé, continuarem firmes na presença do Senhor, porque o mundo jaz no maligno. O pecado é algo que luta contra nós. Paulo vai dizer lá aos Gálatas que há uma guerra entre carne e espírito. Quanto mais dispersos. Eu fico vendo Pedro pensando assim, Pedro deve ter chegado à seguinte conclusão, pela ação do Espírito Santo, obviamente. Enquanto crentes aqui, nós tínhamos alguns problemas. Tivemos que instituir os diáconos, porque havia reclamações, havia isso, havia aquilo. Haviam pessoas que não sabiam dizimar e ofertar corretamente, como Ananias e Safira. Haviam falsos profetas dentro da igreja de Jerusalém. Haviam discordâncias as mais variadas possíveis. Estávamos todos juntos, quanto mais agora dispersos. E aí então Pedro escreve essa carta para aqueles que estavam dispersos. No capítulo 1, no primeiro versículo, você vê isso, dizendo que essa carta ele estava escrevendo para os eleitos, forasteiros da dispersão.
do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, ou seja, pessoas que estavam espalhadas, pessoas que antes estavam reunidas em Jerusalém, que iam para Jerusalém adorar, que iam para Jerusalém ofertar, que iam para Jerusalém levar seus dízimos, que iam para Jerusalém encontrar os apóstolos, que iam para Jerusalém. Agora, não mais assim. Estavam dispersos, estavam distantes, estavam espalhados. Pedro, então, se preocupando com isso, resolveu escrever essa carta. E eu, como seu pastor, eu como pastor do Evangelho, também quero, nessa noite, externar minha preocupação. Porque quando reunidos, todos os domingos, todas as quartas, nas reuniões, nas campanhas, nos nossos projetos, enfim, tudo aquilo que uma igreja tem, nos ensaios, já se tem problemas, já se tem dificuldades, já há pessoas fracas na fé, já há pessoas que não conseguem se manter firmes, já há pessoas que têm dúvidas, incertezas, que falta para elas convicção, quanto mais agora então que estamos dispersos, cada um na sua casa, né? Você não tem como estar perto do pastor para fazer uma pergunta básica, uma pergunta rápida. Inclusive, eu quero aproveitar e dizer para você, né? Nós colocamos aí nas redes sociais o WhatsApp da nossa igreja. Nossa igreja agora tem o WhatsApp, você pode fazer pergunta ali, a secretária da igreja vai receber a sua pergunta, vai encaminhá-la para mim e a gente vai estar levando a resposta para você num tempo muito breve, no nome do Senhor Jesus. Mas você não tem a presença do seu pastor, você não tem a presença de alguns líderes que você tem como líderes, né? De referência, de reputação, alguns irmãos simples que são, mas que você os conhece e os tem com admiração. Que você vê que eles sabem um pouco mais do que você, têm um pouco mais de experiência, tão distantes. Talvez o telefonema pode acontecer, pode ocorrer, mas a distância atrapalha. E assim, preocupado com isso também, eu quero nessa noite, assim como Pedro, lembrar a você de algo extremamente essencial. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 1, a partir do verso 13, nós vamos ver que na primeira carta e na segunda carta de Pedro, Pedro vai falar de coisas que são essenciais para a vida da igreja. Pedro vai dar algumas instruções extremamente necessárias, cirúrgicas. E ele começa exatamente falando sobre santidade. Querido, eu queria lembrar a você que ainda que você esteja hoje vivendo recluso na sua casa, talvez você seja alguém que ainda pode sair da sua casa e ir para o seu trabalho, porque o seu trabalho seja essencial. E aí então você sai da sua casa, vai trabalhar, depois volta, mas só tem feito isso. Nós não participamos mais de festas, de reuniões, de encontros, não vamos ao cinema, não passeamos mais no shopping. É casa, 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 trabalho, casa. E nem a igreja temos mais para ir, para encontrar os irmãos, para junto com os irmãos adorarmos ao Senhor. Isso então, talvez mexa com o teu emocional, mexa com o teu entendimento e faça com que você não atente para algo extremamente essencial. Não esqueça, você é crente no Senhor Jesus, você é servo de Deus vivo. Paulo vai dizer aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Somos templo, queridos. Somos templo. É um tempo difícil, é um tempo de quarentena, é um tempo de reclusão, é um tempo de afastamento, é um tempo em que nós não podemos fazer coisas que nós amamos tanto, como estar com os irmãos, como abraçar irmãos, como participar do culto com os irmãos. No último domingo, amados, cortou meu coração, porque nós estávamos prontos para iniciar o culto, chegou gente lá que queria participar do culto, mas por uma questão de obediência e de estar acatando as determinações das autoridades sanitárias do nosso país e do mundo, e também por respeito àqueles que permaneceram em casa
eu não permiti os amados entrarem e participarem do culto conosco, mas com dó no coração. Por quê? Porque nós também queremos a presença dos irmãos junto conosco. Qual pastor que não quer a presença das suas ovelhas? Ou melhor, das ovelhas do Senhor Jesus que foram confiadas a Ele, pastor. Qual pastor que não quer? Talvez esse momento seja, sem medo de errar, um dos momentos mais sofríveis para muitos pastores. Eles pregam sem a presença das ovelhas do Senhor Jesus. Eles pregam para poucos que foram chamados por eles para estar ali ajudando, auxiliando na execução do culto, da gravação da live. Apenas isso. Mas voltando aqui para aquilo que eu estava dizendo, sabe, nós podemos incorrer no erro de não atentar para coisas importantes, como a santidade. Querido, não se deixe levar. Pessoas vão morrer nesse tempo, mas muitas vão sobreviver. Muitas pessoas vão prevalecer. A Covid será apenas mais uma pandemia que vai ficar no esquecimento, que vai ficar no ostracismo. Daqui a um tempo, nós só vamos lembrar dela quando os jornais, as reportagens, as matérias, as notícias nos lembrarem. Essa é a verdade. A santidade é fundamental. E o apóstolo Pedro, ele começa dizendo aqui, por isso o quê? Por todas as coisas que eu vim dizendo, que o Senhor Jesus realizou. E ele começa aqui no versículo 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, amado, por isso aqui, por esse motivo, por aquilo que Jesus realizou, por aquilo que Ele gerou, por aquilo que Ele trouxe até nós, cingindo o nosso entendimento, devemos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus. Por essas coisas, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Irmãos, quando falamos sobre santidade, tem muita gente que tem um entendimento equivocado. Pensa que viver em santidade é viver em perfeição. Não é. Ser santo não é ser perfeito. Quando o texto vai dizer para nós, no versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. O que essa expressão ser santo significa na realidade? É, em primeiro lugar, transformação. Não podemos perder de vista que nós já não somos mais o que éramos. Pela graça do Senhor Jesus, somos novas criaturas. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Amado, não deixe aflorar em você sentimentos, ressentimentos, atitudes, comportamentos que você tinha antes, outrora. Paulo vai dizer aos Efésios que outrora nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, outrora, no outro tempo, mas agora não, nós servimos ao Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. E ser santo não é ser perfeito, ser santo não é ser melhor do que ninguém, ser santo é transformar a minha vida para que ela deixe de ser uma vida sem sentido para ser uma vida segundo os padrões de Deus. Olha no versículo 18 que Pedro vai dizer para eles: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Pedro está dizendo aqui que o que nós fazíamos antes de ter uma experiência com Jesus eram coisas fúteis, que foram deixadas para nós pelos que nos antecederam. Eram coisas fúteis, sem importância, sem valor. Sabe, amado, talvez você esteja aí vivendo a sua realidade nesse tempo de quarentena, pensando assim: meu Deus, de que adiantou? Você
é filho de Deus, você é santo, você é separado, você pertence a Ele. Ele te comprou com um preço de sangue. No verso 19 ele diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, para que você viva uma nova vida. Como ele disse aqui, uma viva esperança. Antes de Jesus, amados, nós tínhamos comportamentos, práticas, atitudes. Nós nos deixávamos levar por sentimentos, por coisas que nós sabíamos que não eram boas, mas era o entendimento que tínhamos. Hoje nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Ser santo é ser igual ao Senhor, é nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele, é nos aproximarmos dEle. E, amado, eu quero dizer para você o seguinte: aqui diz, pelo contrário, segundo a santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Ser santo não é algo que Deus vai realizar na minha vida, mas é algo que eu tenho que realizar. Eu tenho que ser santo. Sou eu que tenho que lutar contra a minha vontade carnal. Sou eu que tenho que lutar contra as mazelas do meu coração e da minha vida. Paulo diz que há uma batalha entre o Espírito e a carne, entre a carne e o Espírito, lá em Gálatas capítulo 5. E o mediador dessa guerra é você. É você que pode dizer à sua carne: não, sossega, eu quero aquilo que é de Deus, eu quero viver em Espírito, eu quero viver para o Senhor. E eu não vou elencar aqui, queridos, quais as coisas. Como eu digo muitas vezes lá na igreja, nós já passamos dessa fase. Geralmente quem pergunta se o que faz é pecado ou não, é gente que já sabe que é. Essa fase nós já passamos. Isso é pecado, pastor. Aquilo é pecado, pastor. Sede santo como o teu Deus é santo. Seja como Ele. O que Ele faria no seu lugar? O que Ele diria no seu lugar? Como Ele se posicionaria no seu lugar? O que a Bíblia diz para você que Deus faria em ocasiões como as quais você está vivendo, se deparando? Sede santo é algo que você tem que fazer, é algo que depende de você, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mas eu quero te dizer algo: ser santo não é para você também aí se arrogar agora e dizer: pronto, o pastor já veio de novo com essa história de perfeição, e aí para mim não dá. Santificação é um processo, amado, é um processo. Só não pode ser um processo de retrocesso. Tem que ser um processo de avanço. Desculpe-me a redundância. Porque há pessoas que já estão convertidas, já confessaram a Jesus há 5, 10 anos e continuam praticando as mesmas coisas lá de trás. Queria que você olhasse comigo Efésios, no capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer aos Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Pecado deliberado, pecado premeditado é coisa de outrora, mano. Pecado agora para mim e para você é um acidente. É como João vai dizer lá em 1 João capítulo 2, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, é uma tragédia, é um acidente de percurso. Pecado não pode ser uma prática. Quem nasceu de Deus não vive na prática do pecado. João diz isso. E ele diz aqui: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Outrora nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós, eu, você, quem está aí do seu lado, quem você conhece, que já está na igreja há muito tempo, todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos. Olha o tempo do verbo, querido.
é passado, é lá atrás, é algo que já não faz mais parte da nossa vida. Como está a sua vida hoje? O que você tem feito? Como você tem se comportado? Em nome do Senhor Jesus, viva a santificação. O autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer: segui a paz com todos, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Você pode ser alguém que vive em paz, que se dá bem com todo mundo, mas se você não seguir também a santificação, você não vai ver a Deus. Eu não vou ver a Deus. A Bíblia diz isso. Ser santo não é ser perfeito, mas é viver uma vida de transformação. É deixar o que era para viver o que Deus tem para nós agora. Para viver o que o Senhor tem para trazer para a nossa vida. No verso 4 de Efésios vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo estamos vivos. Em Cristo estamos vivos. É por isso que Jesus disse para a irmã de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. A Bíblia nos garante isso. Verso 17 lá em 1 de Pedro capítulo 1, já caminhando para o final da minha mensagem, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Querido, não viva a sua vida de qualquer jeito. Busque a santificação. Busque a transformação da sua vida, de uma vida que vive por atitudes e pensamentos meramente carnais, mundanos, baseados naquilo que esse tempo diz, para aquilo que o Senhor determina, para aquilo que é a vontade de Deus. Verso 20 ele diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Jesus nos comprou por alto preço, por amor. Por isso, segui a santificação. Não se deixe levar por sentimentos que não sejam nobres nesse tempo. Não se deixe levar pela falácia de que nós estamos sendo enclausurados. Não importa. Nós estamos em casa, mas em casa também estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, concordando, ali Ele estaria. Ele está aqui, Ele está aí, Ele é contigo. Ele declarou lá no finalzinho, em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só. A pandemia está por aí, a gente morrendo, as situações se confirmando, a gente desempregada, a gente sem trabalhar, a gente sem salário. Mas nós temos algo a cuidar, uma vida de santificação. Talvez esse tempo seja muito oportuno para você, que diz aí constantemente, falou muitas vezes, que não tinha tempo para ler a Bíblia, que não tinha tempo para orar, que não tinha tempo para parar um pouco e meditar. Esse é o tempo. Deus está te dando um tempo para você parar. Largue um pouco o celular, largue um pouco o computador, largue um pouco a televisão. Ainda que o Telecine esteja aberto, liberado, e tantos outros canais, deixe isso de lado um pouco. Vá se separar para Deus. Vai estar na presença do Senhor. Se santificar também é derramar a sua vida em Deus. É abrir mão das coisas do passado para viver o presente, gerando um futuro profético em nome do Senhor Jesus. E no versículo 21, para a gente concluir, Pedro vai dizer aos crentes que estavam dispersos, espalhados, que já não mais congregavam lá em Jerusalém, que já não mais estavam juntos dos apóstolos, mas estavam dispersos.
vivendo distantes uns dos outros, assim como eu e você estamos distantes, dispersos geograficamente, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Não esqueça, querido, você é santo. Você foi chamado para a santificação, você foi chamado para ser igual a Deus, você foi chamado para ser um reflexo do Senhor, você foi chamado para se tornar semelhante ao Filho de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, não se deixe levar, não deixe a sua casa virar um ringue, não deixe a sua família se transformar em um ambiente de discórdia, de falta de compreensão e de entendimento. Você que é pai, seja pai. Você que é mãe, seja mãe. Você que é filho, seja filho. Você que é filha, seja filha. Você que convive com o tio, com tia, com o avô, com a avó, respeite as hierarquias. Você que é mais velho, não provoque a ira. Você que está vivendo aí como um peregrino na terra de alguém, na casa de alguém, obedeça os parâmetros, os limites da casa que você convive. Em nome do Senhor Jesus, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É um cântico antigo que diz isso. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Temos muitas coisas importantes para nos preocuparmos, muitas coisas importantes para pensarmos, muitas coisas que realmente fazem sentido nesse tempo em que nós vivemos. Mas poucas são tão essenciais como a santificação. Se santifique, faça um concerto com Deus, arrependa-se, abra o teu coração. O que é que foi que tirou você da igreja? O que é que te afastou do seu ministério? O que é que fez com que você se rebelasse contra o seu pastor, contra a sua liderança, contra os seus pais, contra o seu patrão, contra o seu gerente, contra o seu supervisor? O que é que fez com que você tivesse gerando uma cisão naquela amizade de tanto tempo? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, 5. Em nome do Senhor Jesus, não se deixe levar. O Senhor está no controle. Você está disperso, está. Você não está congregando na igreja, estrutura física, não está. Mas o Senhor está aí contigo. O Senhor é sobre a sua vida. Então se santifique, se consagre, mergulhe em Deus em nome do Senhor Jesus. Busque um tempo de qualidade na presença do Senhor, para que em nome do Senhor Jesus você possa viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. É a minha oração no nome de Jesus. E antes de orar, terminando o culto dessa noite, eu quero lembrar você que é membro e congregado da nossa igreja. Não deixe de depositar a sua oferta e o seu dízimo, para que nós possamos cumprir os nossos compromissos. Essa semana, antes ainda da Páscoa, nós temos que pagar o aluguel do nosso templo. E entre os outros compromissos que a igreja tem, como água, luz, talvez algumas dessas até possam ser adiadas, vamos estar vendo isso, mas temos outros compromissos. Então, se você ainda não fez o seu depósito, procure um líder da igreja, faça um contato telefônico pelo WhatsApp, procure o pastor, a pastora, a secretária da nossa igreja e pergunte como você pode fazer para estar depositando seu dízimo e a sua oferta. E certamente o Senhor há de abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Vamos orar? Estenda a sua mão assim, eu quero orar com você e por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada pessoa que participou desse culto conosco,
que ouviu essa ministração, que recebeu essa palavra, Senhor, ainda que dispersos, ainda, Senhor, que ausentes do espaço físico da igreja, ainda que, Senhor, distantes geograficamente uns dos outros, Senhor, nós não nos esqueçamos da necessidade da santificação. Vivemos aí anos, Senhor, tremendos, de crescimento numérico nas igrejas, de crescimento em número de igrejas, Pai, despontando como adoradoras, grupos vocais, musicais, cantores gospel, tanta coisa legal e boa acontecendo, Senhor, mas agora nós estamos vivendo uma nova dispersão, Pai. Pessoas espalhadas, sem poder congregar. Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos influencie nesse tempo, que o Teu Espírito Santo nos leve a uma vida de santidade, a uma vida de consagração, a uma vida de arrependimento, porque ainda que nós não estejamos saindo de casa, Pai, na maioria do tempo, Senhor, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A natureza pecaminosa reside em nós. Senhor, então nos ajuda nesse tempo, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos lembre disso. Não esqueça a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Abençoa esse amado, abençoa essa amada, esse querido que nos ouve nesta noite e nos assiste, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, porque pensa que viver na igreja, viver o Evangelho é ser melhor do que alguém, ou para se viver tem que ser uma pessoa perfeita, não pode ser uma pessoa que tenha falhas. Senhor, que em nome de Jesus essa pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo e tenha um encontro real com o Senhor em nome de Jesus. Abençoa todos nós, nos dá uma noite na Tua presença. Prepara-nos, Senhor, para a Páscoa, para aquilo que tem por vir aí. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero me despedir de você que participou conosco desse culto nessa noite, dizendo algumas coisas. Primeiro, próximo domingo nós teremos a nossa live pela manhã, às 9 da manhã, a nossa Manhã com Deus, que é um evento dentro da nossa escola dominical, e quem estará trazendo a palavra será a pastora Andréia, minha esposa, que está aqui sentadinha ao meu lado, pertinho de mim. Ela estará ministrando uma palavra no seu coração. Então esteja orando desde já, domingo, 9 horas da manhã. À noite, às 19 horas, nós estaremos também ministrando culto pela live, um culto de Páscoa, no nome do Senhor Jesus, liberando uma palavra do coração de Deus para o teu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria também desafiar você a estar nesses dias orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando por aqueles que estão enfermos. Louvado seja o nome do Senhor, porque até o momento nós ainda não tivemos nenhuma notícia de um membro da nossa igreja com o Covid. E eu quero crer que nós vamos passar por isso cantando vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que esses dias sejam proféticos na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.